Bom dia, Maria. Oi, Lucinha. Bom Tudo bom? dia. Tudo bom? A gente vai falar sobre o seu artigo, ótimo, que eu adorei. E fico muito assim, ao mesmo tempo honrada, mas ao mesmo tempo também, como é que se diz? Preocupada, né, se eu vou dar conta de te entrevistar, porque eu sou leiga, né, quase, né, basicamente leiga em economia, mas eu adorei, acho uma coisa interessante, queria falar para você. O texto tem uma linguagem muito fácil, muito direta. Eu acho que a gente tem que cada vez mais caminhar para essa linguagem mais direta, menos economês, né, mais popular, para que as pessoas consigam compreender, né, e entender esses momentos. Acho. Mas eu gostaria de, para você, eu separei um pedacinho do texto do Drummond, um poema do Drummond. Posso ler? Para você começar. A Claro, gente... claro. Começar com Drummond é sempre bom. É só para dar uma inspirada aqui, né? Nosso tempo, de Carlos Drummond de Andrade a Oswaldo Alves. Este é o tempo, este é tempo de partido, tempo de homens partidos. Em vão percorremos volumes, viajamos e nos colorimos. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Meu nome é tumulto. Escreve-se na pedra. É só um pedacinho. No final, o poeta... Vou ler um pedacinho do meio também, que é o poema 3 desse mesmo poema. E continuamos. É tempo de muletas, tempo de mortos faladores e velhas paralíticas nostálgicas de bailado. Mas ainda é tempo de viver e contar. Certas histórias não se perderam. Conheço bem esta casa. Pela direita entra-se, pela esquerda sobe-se. A sala grande conduz a quartos terríveis, como o do enterro que não foi feito, do corpo esquecido na mesa, conduz a copa de frutas ácidas, ao claro jardim central, a água que goteja e segreda. O incesto, a bênção, a partida, conduz a celas fechadas que contêm papéis, crimes, moedas. Nos porões da família, orquídeas e opções. De compra de esquite, a gravidez elétrica já não traz delíquios. Crianças alérgicas trocam-se, reformam-se. Há uma implacável guerra às baratas. Contam-se histórias por correspondência. A mesa reúne um copo, uma faca, e a cama devora a tua solidão. Salva-se a honra e a herança do gado. Ou não se salva, ou é o mesmo. Há soluções, há bálsamos para cada hora e dor. Há fortes bálsamos, dores de classe, de sangrenta fúria e plácido rosto. E há mínimos bálsamos, recalcadas dores ignóbeis, lesões que nenhum governo autoriza, não obstante doem. Melancolias insubornáveis, ira, reprovação, desgosto, desse chapéu velho da rua lodosa do Estado. Há o pranto no teatro, no palco, no público, nas poltronas. Há, sobretudo, pranto no teatro. Já tarde, já confuso, ele embacia as luzes, se engolfa no linóleo. Vai minar nos armazéns, nos becos coloniais, onde passeiam ratos noturnos. Vai molhar na roça madura o milho ondulante e secar ao sol em poça amarga. E dentro do pranto, minha face trocista, meu olho que ri e despreza, minha repugnância total por vosso lirismo deteriorado, que polui a essência mesma dos diamantes. Poeta. O poeta declina de toda responsabilidade na marcha do mundo capitalista. E com suas palavras, intuições, símbolos e outras armas, promete ajudar a destruí-lo, como uma pedreira, uma floresta, um verso. Bom poeta esse, hein? Esse é um Boas poeta. promessas. O livro é a Rosa do Povo. Para você, Maria. Bem, vamos lá. Algumas perguntinhas, né? Oi? Você sabe, Lúcia, que quando eu participava de festival de poesia, que você tinha que botar pseudônimo, meu pseudônimo era Rosa do Povo. Jura? Olha! Você sabe que o slogan que o Balalaica usa
Uma Flor Nasceu na Rua, também desse mesmo livro, né? Que é a Flor e o... A Ah, Flor é? e o É, como é que é? a Náusea. náusea. A A Flor flor e e a a Náusea. náusea. E a gente fez um stencil, uma época que a gente fazia na rua, assim, né? Uma flor nasceu na rua. Legal. Mas, enfim, então a gente começou com poesia, né? No teu artigo, a crítica à razão cínica, evidências explícitas de um projeto de ódio de classe. Eu adorei o título, achei o título ótimo. Tem também no artigo as imagens trocadas, né? Que tem um humor, um sarcasmo, né? E que conversa, ou quase que ilustra o título, né? A questão da crítica à razão cínica. E eu achei muito legal, porque uma das imagens é os cachorros em volta da mesa jogando pôquer, e na outra é a reunião ministerial, né? E é interessante, deixa eu só te falar uma coisa. Ontem eu estava vendo um filme, e era um ladrão, enfim, uma pessoa dá um quadro para uma outra pessoa, e na frente tem exatamente essa imagem dos cachorros jogando pôquer. Aí a menina recebe aquilo, só que ela é muito fã de Pollock. E aí ela rasga o quadro da frente, joga fora os cachorros jogando pôquer, e atrás tem um Pollock, né, que é um artista completamente livre, né, que trouxe toda uma linguagem nova, quase como se ela estivesse dizendo assim, né, jogar fora aquilo e trazer uma nova estética. Mas, enfim, no teu artigo, você faz um quadro da pandemia, né? E depois o que eu falo sobre a reunião ministerial, realmente uma reunião, né, que foi surpreendente. E você usa algumas expressões que eu gostaria de ouvir mais sobre isso, né? Uma das expressões que você usa é essa estética escatológica. Quando você fala dessa reunião ministerial, que realmente é indecente, né? Então, você usou uma outra palavra, uma outra expressão que é estética escatológica. O que seria isso? Eu acredito assim, que uma das coisas que ficou muito marcada na imprensa, depois que foi publicizada a reunião completa, né, inclusive na Globo News teve quase que um ao vivo, né? Cada trecho que era liberado, eles passavam o trecho e comentavam, passavam o trecho e comentavam. A coisa que mais se marcava era a questão relativa aos maus modos, vamos dizer assim, né? Da reunião, a quantidade de palavrão, os impropérios, a grosseria. E isso, fora a quantidade de erros e dificuldades que eles tinham de fazer as projeções, os PowerPoints e, né, que eles iam apresentar um projeto ali, apresentar algum conteúdo naquele projeto, não conseguiam fazer aquilo, enfim. Então ficou muito marcada essa parte, vamos dizer, da casca da reunião, que é a estética. E é uma estética da destruição, se você for pensar, né? É assim, é o fim do fim, né? Eu diria quase que é o fim das fezes, né? Um negócio terrível. Mas o pior da reunião não era isso. Então eu quis dizer, não, realmente havia uma estética horrível, mas se a gente tirar isso, a gente acha ainda o pior. Por isso que eu quis marcar essa questão da estética, porque ela tinha ganho, né, uma expressão muito grande, talvez até a centralidade do debate tivesse sido em torno da estética, e eu considerei que o mais grave da reunião não tinha sido isso. Por isso que eu quis tirar vamos dizer assim, vamos limpar essa parte, vamos ao suco, né? Era essa a ideia. Até porque, não sei se você vai concordar, a impressão que eu tenho, né, que a minha área é mais na área de comunicação, então, a impressão que eu tenho, certeza, não é nem impressão, é que essa estética, né, essa grosseria, esse xingamento, essa forma bruta, né, ela não é à toa, né?
ela é feita para isso. Você vê que todos eles fazem a mesma coisa, produzem expressões, enfim, frases de efeito grosseiro, violento, de uma forma ou de outra. Eu acho que isso não é à toa. Isso tem uma... Não sei, não acho que eles pensem tanto sobre isso, mas eu acho que isso não está aí. Existem outras coisas muito mais grosseiras, muito mais graves por trás. E aí, dentro dessa gravidade do que está por trás, você coloca uma coisa interessante. Você observa que quem está no comando da reunião é o Paulo Guedes. Aí você fala assim, o Paulo Guedes no comando da reunião. Que, na verdade, é interessante, porque hoje, mesmo os adeptos, né, os que ainda insistem em apoiar o governo, apoiar esse governo, né, essa política, essa, essa aposta, né, que eles fizeram, eles dizem com todas as letras que a única possibilidade do governo se manter seria a salvação, seria uma política econômica que desse certo, como todo projeto fascista, autoritário, se segura na economia, né, quando começa a dar certo. Nesse caso atual, a gente está dando tudo errado, né? A gente está com a saúde, uma pandemia, uma crise externa, uma crise interna, uma incompetência, o não fazer nada, né? Mas se ainda existe alguma salvação, dizem eles, seria o Paulo Guedes. Então, e o Paulo Guedes a gente acha que é esse que é o pior. Na verdade, ele é muito pior do que só a escatologia, só a grosseria, a brutalidade dos discursos desse governo. Mas eu não tenho, assim, sem impressão, né? Eu gostaria que você falasse mais sobre isso, que você entende mais, né? Sobre esse projeto Paulo Guedes. O que é isso, né? Quer dizer, qual é esse risco e qual a possibilidade de, mesmo esse governo passando, a gente ainda ter essa política, aspas, tipo, né, que defendida pelo Paulo Guedes ainda no país, né? Lúcia, eu penso da seguinte maneira, né? Também do ponto de vista da comunicação, se você traz essa perspectiva, é interessante notar como que, mesmo aqueles que já estão retirando seu apoio ao Bolsonaro, né, e ao governo, se mantêm afirmando se mantêm favoráveis, né, à política do Paulo Guedes, à política econômica do Paulo Guedes. A Globo faz isso. Exato, né? Se a gente quiser dar um nome para isso, né, uma cara, uma representação na mídia, é a Miriam Leitão, né? A Miriam Leitão é muito isso, né? Então, e todo esse plantel de reprodutores dessa ideia liberal privatista, né, que olha para o Brasil como um grande espaço de negócios ainda em aberto a ser explorado. E um desses espaços é o SUS, né? O SUS é um grande sistema de saúde. Se a gente for olhar numa economia onde o sistema de saúde é extremamente privatizado, como o americano, como é o da economia americana, a saúde é a terceira maior fonte de renda, né, do produto da economia americana. Então, assim, ela fica atrás da indústria militar, né? E, quer dizer, é uma fonte gigantesca de renda, né? E no nosso país, a maior parte da saúde é atendida por um grande sistema público. Então, a saúde no Brasil, por enquanto, não tem preço, tem valor, porque se produz muita saúde, mas não tem preço, as pessoas não são cobradas por isso, né? O sistema privado de saúde, a saúde suplementar, ela atende uma parcela pequena da população. E do ponto de vista da saúde,
vou chamar de saúde pública, porque está me faltando um nome aqui, mas da saúde que envolve as campanhas, a vacinação, o atendimento pensando, né, no coletivo da população, ela é toda pública, né? Muito poucas pessoas vão vacinar seus filhos de poliomielite no privado, né? Então, quer dizer, a maior parte desse grande mercado é atendido pelo setor público. Então, isso é olhado como um mercadão a ser atendido. Também é olhado como um mercadão a ser atendido, não, a ser, né, abocanhado. Também é olhado como um mercadão a ser abocanhado, né, a área de ensino superior, por isso esses ataques enormes à universidade pública, apesar da universidade privada já ter um pedaço significativo, na verdade, ser a maior parte, né, da atendedora, né, dos demandantes de educação, mas todo mundo sabe dos limites da educação privada superior, especialmente porque ela não é associada à pesquisa e extensão, ela é um ensino, e muitas vezes um ensino reduzido do ponto de vista da qualidade. É restrito, né? Restrito. Isso. E isso vale para uma série de outros mercados, né? A gente estava conversando sobre o mercado da água, do saneamento básico, que o Gereissati acabou de conseguir passar em regime de urgência no Senado um texto que era muito parecido com a medida provisória anterior, que vai possibilitar, né, uma ação de empresas público-privadas, né, vai poder fatiar esse mercado, muito parecido com o que foi feito na energia elétrica na área de distribuição, e a gente já sabe os resultados disso, né, a despeito de todo o controle que se tentou fazer no modelo energético aí no período do Lula, quando a Dilma era ministra da área. Enfim, a gente está falando de um projeto, e viu que sem querer aqui, só dando alguns exemplos, eu falei no nome do Lula e da Dilma. A gente está falando de um projeto que não começou ontem, não começou com Bolsonaro, não começou com a Dilma, não começou com Lula e não começou com Fernando Henrique, né? Se a gente olhar direitinho, esse projeto ele tem raízes, né, lá no governo do período civil-militar, né? No final dos anos 70, quando você começa a ter as viradas neoliberais no mundo e a crise da dívida e a forma de associação submissa que mesmo o governo, que agora é tratado como nacionalista, mas que obviamente era totalmente interreguista, né? Os governos da ditadura civil-militar estabeleceram com os Estados Unidos e também, né, com a Inglaterra por conta disso, significou para o país o engajamento no projeto que ficou intitulado aí, ao longo do tempo, de projeto neoliberal, que é esse projeto vinculado à privatização de tudo na vida e retirada de todo tipo de regulamentação. Uma tentativa de voltar a um liberalismo que nunca existiu, um liberalismo imaginário que nunca realmente existiu, né? Numa espécie de vingança esdrúxula à Era de Ouro, e o Paulo Guedes fez parte do governo militar. Ele era um dos Delfim Boys, né? Então, ele é um representante legítimo dessa ideologia neoliberal. Ele foi um dos meninos que foi estudar em Chicago, né, orientado pelo Delfim para estudar em Chicago. Não foi um dos mais competentes, é verdade, mas ele foi parte disso. Então, ele é de fato uma figura que traz o Brasil daquele período direto para hoje. Ele é uma ligação direta entre os dois períodos.
do ponto de vista do autoritarismo, do ponto de vista da violência e do ponto de vista do projeto de venda do Brasil. Tem o pai de um colega meu lá da economia, era coronel, né? Tinha lutado na Segunda Guerra Mundial, era um nacionalista, não era nada esquerdista, nem um pouquinho esquerdista. E ele, inclusive, chamava o golpe de revolução, né? O golpe de 64 de revolução, mas ele foi ficando muito amargurado com os caminhos que o golpe estava tomando. E aí, um dia, o filho dele, que era mais esquerdista e tal, os dois discutindo, o filho dele perguntou: mas pai, você agora não parece mais tão animado com os rumos do país. Ele falou: meu filho, o problema é que nesse governo só não tem mais entreguista por falta de recebista. Eu acho que é mais ou menos nesse clima que a gente está, entendeu? Mas você acha que... quer dizer, a minha preocupação existe hoje todo um movimento, né, pelo menos uma parcela, cada vez aumentando, né, de pessoas contra o governo, né, contra essa política do governo Bolsonaro. Mas ainda, como você falou, a Miriam Leitão, Globo, etc., mas ainda Paulo Guedes intocável. A gente ainda corre risco desse projeto se manter por muito tempo, ou até mais forte, será? Ou não? Ou então, será que já não está na hora da gente debater cada vez mais esses projetos neoliberais, privatizantes, né, violentos, como você falou? Acho muito interessante juntar essa palavra violência a esse projeto, porque é isso que ele é, né? Eu creio, Lucinha, que a questão aqui é a seguinte: a gente veio construindo esse projeto ao longo de 40 anos, né? A gente não me tira fora dessa, pelo amor de Deus. A gente esteve contra durante 40 anos, mas o país veio dando espaço para esse projeto ao longo desses 40 anos, idas e vindas, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas esse espaço se manteve ao longo de todo esse período, né? A gente podia fazer um curso, um debate enorme sobre esse processo. Boa ideia, boa ideia. Isso foi se registrando na lei, né? Então, a gente tem uma lei hoje, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que bota na cadeia quem não cumprir uma lógica, que é uma lógica econômica, de uma contabilidade, que, na verdade, impede que o governo atenda necessidades sociais, mesmo sabendo que o gasto do governo, na medida em que gera renda, né, após ser realizado, vai gerar arrecadação mais que proporcional a ele mesmo. Então, a lei de responsabilidade fiscal engessa o braço de política fiscal do governo em nome de uma ideia de gestão privada, né? Você não pode gastar mais do que arrecada, mas gente, é completamente diferente a nossa casa, que a gente não pode gastar mais do que o nosso salário, certo? Do governo, porque o governo recebe mais se a economia cresce mais. E o gasto do governo estimula a economia a crescer mais. Então, é uma lógica completamente diferente, né? E a lei de responsabilidade fiscal impede que isso aconteça, impede que o governo use esse mecanismo que ele mesmo tem de estimular a economia. Então, isso para dar o exemplo, tem uma série de outras questões, né, como as metas, as relações dívida-PIB, tem uma série de outros, a meta de inflação, a relação de dívida-PIB, uma série de outros indicadores que são tomados como os indicadores de referência para se dizer se você tem uma política macroeconômica sadia ou não, que são indicadores altamente questionáveis do ponto de vista da dinâmica econômica, né? Porque eles podem estar fora desse prumo num determinado momento, exatamente no momento de ajuste, para que no próximo período eles sejam completamente recuperados pelo crescimento econômico. E qual é a questão?
né, que é uma questão que eu trago no texto. Você que está aqui esperando a política social, você que está aqui desempregado, você trabalhador, olhando aquela conversa, você fica pensando, porra, esses caras só estão pensando em manter a taxa de lucro deles alta e não estão se importando minimamente com o fato da gente estar completamente desassistido e sem emprego, né? Eles estão fazendo uma conta porque eles querem garantir, né, que os indicadores macroeconômicos estejam respondendo aos interesses do mercado para que os investidores botem dinheiro na roleta, né, macroeconômica e na roleta financeira no Brasil. Uhum. Então, eles tratam a economia como um jogo, né? E na hora que eles tratam a economia como um jogo, eles deixam de ver as pessoas que estão envolvidas no processo econômico. E o processo econômico ele é totalmente gerado por pessoas. E quem sofre as consequências dele são pessoas. Se a gente continuar olhando para a economia como se ela fosse meramente um conjunto de indicadores técnicos, com certeza, Lúcia, esse projeto prospera e continua sendo o projeto que vai continuar, porque ele atende aos interesses da burguesia. E não vou falar em burguesia nacional, porque eu nem acredito que exista isso, que no Brasil é uma burguesia associada aos interesses do capital internacional. Capital, do meu ponto de vista, não tem pátria. Capital tem taxa de rendimento, é isso que ele tem, né? Então, vejo que essa crise econômica ela vai ser pregada na conta do coronavírus, não vai ser vista como resultado dessa política econômica terrível que está sendo feita pelo Paulo Guedes há muito tempo, vai justificar essa série de impropérios e venda de propriedade, que uma parte delas já está acontecendo por baixo do pano, né? E no final, quando der tudo errado, eles vão querer fazer mais. Não vai sobrar nada, né? Essa é a história da Europa no momento. A diferença é que eles tinham mais. E tinham as colônias, né? Ainda tinha as colônias. Porque quando você estava falando, Maria, me veio o seguinte: dentro desse projeto, né, que representado aqui pelo Paulo Guedes, mas a pandemia, então, é um auxiliar importante para eles, né? Porque se você mata, se pobre, né, pobre, aposentado, enfim, tudo que depende do Estado, né, toda a parte social pesa nessa conta, né, nesse gráfico, a pandemia é quase que um assistente importante para eles, né? Quase que um auxiliar importante. Talvez aí tem sentido o discurso de que ela não existe e que mais de 50 mil mortos faz parte, são perdas colaterais, como diria, né? Qualquer general numa guerra, né? São perdas colaterais e talvez sejam cruel falar isso, mas é a questão da necropolítica mesmo, né? Ou seja, se morrer, melhor, né? Aquela coisa assim. Aí me lembrou até lá o Malthus, né? se tiver temos menos gente, quem vai morrer na pandemia? Os aposentados, as pessoas, quem está morrendo realmente são as pessoas que não têm acesso a uma saúde privada, a uma saúde de melhor qualidade. Caiu, é uma ficha dolorosa, né? Que é de uma maldade, de estado puro, né? Eu acho muito duro tudo isso, porque a população brasileira ela depende do crescimento econômico para ter emprego e para ter comida e para ter feijão na mesa, né? E as perspectivas que a gente está vendo, os resultados que a gente está vendo, né, são resultados trágicos. A gente já tem tido uma economia que cresce de maneira ridícula nos últimos anos, né? Eu tenho até um pouquinho de vergonha, porque houve boletins
Houve boletins 1% de de PIB. conjuntura no final do ano passado falando que está sendo retomado o crescimento quando se cresceu 1,08%, né? E esse senhor Guedes disse que estávamos começando a decolar. E o Nós que já você estávamos tem... crescendo. Ele já está colocando a culpa na pandemia. Nós já estávamos crescendo. Crescendo para onde, maluco? Crescendo para baixo? Não, considerando que a base anterior era uma base recessiva, né? Porque 2015 e 2016 você tem recessões, você tem queda de crescimento de 3,15% e 2,9%, né? Quase 3%. E nos outros 2 anos anteriores, crescimento de 1,2% e 1,2% de novo, você estava com uma base super deprimida. E ele não conseguiu nem crescer 1,2% de novo, né, em 2019. Mas com esse discurso meio bobo. E a projeção atual é que o Brasil tem uma queda do produto esse ano em torno de 7%. 7% de queda do produto é muito desemprego, é muita falta de comida na mesa do povo, certo? E se a gente pensar que a gente nunca teve isolamento social de fato e que a gente está abrindo de novo, que há uma chance razoável de ter um novo ciclo de contaminação e talvez tenha que ter uma nova parada, que tenha problemas de recebimento de pessoas na estrutura do SUS, que é quem atende mesmo, né? A possibilidade é que a queda do PIB seja, do Produto Interno Bruto, né, da produção de riquezas do país, seja de 9%. Então, é uma tragédia. A última vez que a gente cresceu 9% foi no auge do milagre econômico. Então, que a gente quase cresceu 9%. Então, é um negócio, né, meio fora de propósito. Agora, enquanto a gente está vivendo essa crise, eles estão arrumando a casa, e isso é o trágico, Lucinha, isso é o trágico daquela reunião. Porque o que aquele ministro do meio ambiente, que devia ser o ministro da falta de noção, né, do desambiente, sei lá do que, fala na reunião. Desculpe, Maria, aquelas falas dele, assim como outras, né, a granada no bolso e passando a boiada, gente, aquilo parecia uma reunião de bandido, né? Olha, sem Lúcia, brincadeira, olha, eu já participei de reunião de empresas e eu nunca ouvi uma coisa parecida. Você não fala essas coisas. Talvez as pessoas até pensem, vamos não pagar o imposto, vamos passar. Talvez até pensem e façam, como a gente sabe que não é muito. Mas você não fala. Tem coisa que é tão assim, tão indecente, que você pode até pensar, mas não deve falar. O que eu achei impressionante naquela reunião eu não sei o que está acontecendo, é como se, de repente, toda a questão, sei lá o que se chama-se moral e ética, ou noção, como você falou, né? Ou você ter. Parece que está se perdido, ou seja, eu posso falar qualquer absurdo, qualquer coisa fora da lei numa reunião que é gravada e que é pública, e como deve ser, né? Tem que ser gravada. E a pessoa fala isso, enquanto eles estão preocupados com a pandemia, a gente já passa na boiada. E a gente bota uma granada de bolso no bolso do servidor. Gente, isso é coisa de. Isso é conspiração, né? Conspiração contra a população. É muito louco isso. Você está aí ainda? Eu não estou te vendo mais. Tá. Lúcia. Tô aqui. Eu penso da seguinte forma, né? Eles falam dessa forma porque eles se sentem tão confortáveis ali, porque aquilo ali é como uma alcova para eles, sabe? Uma alcova bem daquelas indecentes, onde você solta todas as suas fantasias. Então, alcova de puteiro, né?
Eu, eu acho que a gente achou a alegoria, Lúcia. Eu acho que a alegoria é essa mesmo. Porque a gente está falando de relações em que o mais íntimo é comprado e vendido. É isso. Sim, a cova de puteiro. Porque em casa, aquele negócio, o cara em casa é todo, né, certinho, mas aí quando vai, né, pode jogar para fora todas as Então, suas fantasias. é nessa hora que eu desculpa, que a forma se combina perfeitamente com o conteúdo, né? Porque o Ricardo Salles ele vai falar, olha, enquanto está todo mundo preocupado com a pandemia, com não ter o que comer, com o desemprego, a gente pode ir passando. Ele usa a expressão, né, de baciada, a simplificação da regulatória. Ele está falando assim, né? Olha, a gente pode fazer isso sem o menor alarde, isso está no poder da nossa caneta. A gente não tem nem que discutir com o Congresso, porque ele, inclusive, nesse pensamento autoritário, né? Ele acha uma perda de tempo essa coisa de discutir com o Congresso, porque é a ideia deles que valem. Eles não têm o hábito democrático de ouvir o outro, imaginando que o outro pode ter algo a acrescentar. Porque a questão da democracia não é eu ter que convencer o outro da minha ideia, né? Que é a fantasia toda, né? Da democracia representativa burguesa, é que eu tenho que ter uma bela retórica e um grande poder de convencimento. Não é isso. A questão democrática é construir coletivamente o que será vivenciado por todos. Então, você leva a sua ideia para o campo de discussão, porque você tem certeza que mesmo o seu inimigo político, mesmo o seu oponente político, para usar a expressão mais adequada, ele tem alguma perspectiva para trazer que vai melhorar o seu projeto, que vai além da sua perspectiva, porque ele está olhando de outro lado. Então, essa questão, esse hábito democrático, eles simplesmente não têm. E isso é realmente destruidor. Na hora que você percebe isso, que eles identificam ao longo da reunião o trabalhador como custo, o trabalhador como inimigo, diz, o meu inimigo, eu boto a granada no bolso do meu inimigo, e o inimigo é o trabalhador do setor público. É o médico que está atendendo o cara de Covid. É a enfermeira que está levando alimento para o cara que está internado. É o enfermeiro, é o técnico de enfermagem que está funcionando a veia de quem está no CTI. Esse é o único, vou falar. Dele. E hoje, desculpe te interromper, mas hoje, pelo que a gente sente, são os únicos que ainda mantêm o país funcionando dentro do que a gente considera o governo, né? Ou seja, governo, governança, gestão. São os únicos que ainda mantêm uma gordura de coisas funcionando. Porque a impressão que me dá é que eles são muito incompetentes até para isso, para manter a máquina pública funcionando e girando. Quem mantém são os funcionários públicos. São os servidores, que independente de governo, seja o governo qual for, eles se mantêm fazendo aquilo que eles sabem que tem que fazer. Ou seja, existe um procedimento e vai se fazendo isso. Eu acho interessante, porque se você tira isso, não sobra nada, né? De governo, né? Não sobra nada. A gente fica vendo assim, a universidade, ela continua funcionando. A gente continua fazendo as pesquisas, a gente continua fazendo as atividades de extensão, a gente está planejando o retorno às atividades de ensino junto com os nossos estudantes, vendo as possibilidades e impossibilidades dentro dessa conjuntura de pandemia, né, para a gente dar conta de todo mundo, não deixar ninguém para trás. Estamos tentando fazer esse esforço. Cada professor, quando passa num concurso público, ele se imbui dessa ética pública. Cada técnico administrativo
Está lá, vários deles vão até a universidade, inclusive, em alguns momentos, porque há coisas que precisam da assinatura presencial, há coisas que precisam do recebimento presencial, botando a sua vida em risco para manter as atividades funcionando, né? Os laboratórios que trabalham com animais, os laboratórios que trabalham com as experiências que trabalham com fungos, com vírus, que tem que estar o tempo todo sendo supervisionados, as pessoas estão indo lá, né? Fora os hospitais que todas as universidades têm. Então, você pensa que todos esses servidores, e os servidores da Caixa Econômica que não pararam de trabalhar um único dia? Único dia. E não foi remoto, não, era presencial, para atender o auxílio emergencial. Essa pessoa, o inimigo com a granada no bolso. Exatamente. Né? Então, para a gente, é aterrorizante pensar que a gente está sob um governo que acha que todo trabalhador é seu inimigo, que todo trabalhador é custo, e que o servidor público, que é quem garante o funcionamento de todos os serviços públicos que atendem toda a comunidade, esse é o cara que tem que carregar a granada no bolso. Eles esquecem que se a gente carregar a granada no bolso, a gente vai explodir muita gente junto, né? Inclusive eles, né? Não, se eles fossem juntos, seria bom, mas eles pegam um avião e fogem, né? Como Weintraub, exatamente, né? Então... Agora, interessante, você falou uma coisa que você falou de ética pública, né? Que o funcionário que entra, o servidor, quando entra para o serviço público, ele adquire essa ética pública. E aí me veio o seguinte, seria exagero dizer, então, acho que não, que como esses caras, pelo dito, né, esse governo, pelo que foi ouvido nessa reunião, né, nessa reunião ministerial, com coisas, né, tão assim, né, principalmente baseada, passando boiada, ou seja, ética zero, né, ética zero, moral nenhuma, sem medo de ser indecente, né. Talvez esse cara que tem essa ética pública que você falou, ele é raro no conjunto, né, ele é raro, e talvez por isso sim ele seja o principal inimigo deles hoje, né? Além do trabalhador, o servidor, porque ele mantém ainda, eu tenho certeza, porque eu já vi acontecer, de chega uma chefia, isso vale tanto para o público quanto para o privado, é engraçado isso, mas principalmente o público, eu vi isso. Aí chega alguém e fala, faz alguma coisa, que nem está tão certa assim, ou que... E o funcionário fala assim, não, ó, não é assim que funciona, existe uma regra, a norma é essa, enquanto a norma não for quebrada, a gente tem que manter isso aqui desse jeito, porque se eu não é nem porque ele é super ético, não, porque se não acontecer isso, quem vai se lascar sou eu. E o chefe tem que engolir literalmente isso. Esse cara é um chato, é o muro que não deixa aquele cara fazer o que ele quer. Ele tem essa ética, e sim, ele é inimigo, ele é o cara que está impedindo que eu passe com a boiada, que faça tudo que tem que fazer, né, que eles precisam fazer. Seria exagero, então, dizer que hoje é o inimigo por isso, porque esses servidores é o que possuem isso que você falou, né? Essa ética pública. Não seria exagero, eu acho que não. Acho que no conjunto geral, não. Mas... Eu acho que do ponto de... eu acho que do ponto de vista do que é o projeto do qual a gente está falando, uma pessoa com ética é o inimigo. É o inimigo. Acho que você tem toda a razão. É o inimigo. E a gente vai encontrar, né, esse comportamento ético principalmente nos trabalhadores brasileiros. Os trabalhadores brasileiros são os cumpridores de regra. Os trabalhadores brasileiros prezam por cumprir os seus contratos, né? Eles o tempo todo estão preocupados em manter os seus empregos e fazerem bem o seu trabalho. Não precisa muito, eles pagam contas, né? Eles pagam suas isso contas. que eu estou Quem falando. Não paga é a classe média. Por bons ou por maus motivos. Mas a gente tem esse comportamento, né, no campo do trabalho. Né? Então, essa noção de que o meu fazer diário
precisa ser ético, porque da minha ética depende a minha vida, é a ética do trabalhador. Não é a ética do grande empresário. É a ética do trabalhador. Então, isso é um elemento que, para eles, é muito desconfortável, porque eles não trabalham com essa noção de ética, né? Com essa noção de coletividade, com esse entendimento de que você faz parte de um todo e de que você tem iguais a você. Eles trabalham, se você olhar a dinâmica daquela reunião, eles se acham todos muito especiais. E mesmo o divergente, porque na reunião tinha uma figura divergente. Aquela reunião era para tentar acalmar uma divergência, porque tinha uma figura que dizia assim, olha só, do jeito que a coisa vai, como a economia está indo para o buraco, a gente não vai eleger ninguém nessa eleição de prefeito, não. A gente não vai... É claro que ele não falou isso, mas objetivamente é essa a questão. Né? E sem a base, a gente não vai conseguir eleger governadores e presidente. Né? Então, o que ele está levantando, o ministro da Integração Nacional ali? Ele está dizendo o seguinte, a gente precisa reconhecer, e ele diz, como vários outros países liberais fizeram neste momento, que o capitalismo precisa do auxílio do Estado nesse momento, que o Estado tem que fazer o seu papel de garantir, certo? Que as coisas sejam compradas e vendidas, ele tem que começar, porque está todo mundo se retraindo. E se ele não fizer isso, se ele não começar gastando, se ele não começar organizando, a economia vai demorar demais para se recuperar e nós não temos tempo para isso. Ele está falando isso por um interesse político mesquinho. Ele não sai da lógica da reunião. Então, até o divergente, que está trazendo um argumento que favoreceria o trabalhador, traz o argumento por um motivo mesquinho. Então, toda aquela reunião é uma reunião extremamente calcada na ideia de que cada uma daquelas pessoas é muito especial e que vai levar o país para um lugar que vai ser muito bom para elas e não para o país. Não, o vídeo fala do graças a Deus, ex-ministro da Educação, né? O cara, você que ele fala querendo fazer, sei lá, alguma graça ou agradar a plateia, né? Que ele fala, se eu fosse o senhor, se fosse eu mandava prender esses vagabundos, como se ele tivesse, como se alguém ali tivesse esse poder, né? De prender juiz de Supremo Tribunal. Porque o cara se acha muito, né? Se acha, nossa, que poder. Aí, na hora, quando eu já vi 2 vezes essa reunião, o vídeo, que poder que nós demos aí, eu estou falando do povo, né, com as eleições, né? Que poder é esse que foi dado, né? Que coisa, né? Eu fiquei muito impressionada com tudo isso, né? E como como nós, cada um de nós cidadãos, estamos altamente submetidos a esse grupo de pessoas tão egoístas e tão pouco capazes de realizar o que é a política, né? Que é pensar para o coletivo, né? Que é atuar para o coletivo. Né? No caso deles, são todos do poder executivo, eles deviam estar atuando para o coletivo. E aí, na mesma semana, saiu no jornal uma fotografia de uma menina que devia ter uns 5 anos, com uma máscara dessas que estão sendo usadas na pandemia, mas a máscara tinha também uma viseira. E na máscara tinha um símbolozinho da Secretaria Municipal de Educação. E ela estava uniformizada com a roupinha com o uniforme da prefeitura.
E a notícia era como é que a prefeitura de determinada cidade do Ceará estava reorganizando a volta às aulas presenciais das crianças do ensino básico. E aí tinha essa fotografia, porque eles iam distribuir essas máscaras para as crianças de 4, 5 anos, que as carteiras iam ficar distribuídas na sala com a distância entre elas de 1,5 metro, e que as crianças não iam ter recreio, elas iam lanchar dentro da sala de aula, sentadas na carteira. E eu fiquei pensando o tamanho da tortura que era para uma criança de 4, 5 anos ver o seu colega não poder abraçar, ficar tendo que lavar a mão e fazendo todos aqueles cuidados, né, no ambiente escolar, sem poder brincar, ficar sentada na carteira, olhando para frente o tempo todo, porque se mexer não pode, porque senão descumpre 1,5 metro, né? Pensando o que é esse sistema educacional que permite que uma decisão desse tipo seja tomada, né? Quando, na verdade, a única coisa que se quer é depositar a criança em algum lugar que quer se forçar os pais dela a voltar para trabalhar. Voltar a trabalhar, exatamente. Porque, na verdade, uma criança de 4, 5 anos, o que, pedagogicamente, né, você manda uma criança de 4, 5 anos para a escola por um motivo, a socialização. Né? Exatamente. A ideia é isso, né? Isso está lá na cartilha da pedagogia, socialização. Se você está mandando seu filho de 4, 5 anos para a escola e ele não poderá se socializar, para que você está mandando seu filho de 4, 5 anos para a escola? Então eu fiquei... É um depósito de criança. Então você vai assim, dar um comprimitinho de Rivotril para ele e põe ele para dormir. Aí ele dorme 4 horas. Só se daqui a pouco eles vão estar propondo isso, gente. Porque eu fiquei muito tocada com isso e com a imagem. E a menina tentava sorrir, né? Com a máscara na cara, aquele sorriso que você só vê a expressão aqui no olho, né? E uma menina no interior do Ceará, branca, lourinha, né? Enfim, essas coisas maravilhosas que a comunicação da prefeitura nos faz. E aí eu acabei sendo provocada a escrever uma poesia, lembrando uma poesia do Brecht que chama Perguntas de um Operário que Lê. E aí, vendo aquela imagem, eu escrevi uma que chama Perguntas de uma Professora que Vê. Quem decidiu que a saúde começa agora? No jornal estão os nomes dos reis. Mas são os reis que fazem as pesquisas e desenvolvem as vacinas? As mordaças, tão longamente projetadas, por que colocá-las em crianças? Falar 50 minutos para uma turma de 30 adolescentes com a boca coberta? Seria mais uma técnica aprendida em Guantánamo? E os idosos, os diabéticos, os asmáticos e os obesos? Os românticos pensam em um destino à la Lord Byron. E os mandatários? Recontrataram Joseph Mengele? Por que a urgência em voltar às aulas? Por que importa perder o ano? Por que não importa perder a vida? Tantas violências, tantas perguntas. E foi assim também que eu saí... Né? Adorei. Já tinha ouvido, mas adorei essa... E foi assim também que eu saí da frente do computador depois que vi a reunião, né? E o interessante foi que eu vi, antes de ver a reunião completa, eu assisti esses flashes da reunião junto com meu sobrinho de 8 anos. Estávamos eu e ele assistindo, e aí ele fazia comentários também, né? Aí ele falava assim, nossa, mas esses moços são mal educados mesmo, hein? Aí depois ele dizia,
Por que eles querem botar uma bomba no bolso dos funcionários públicos? Qualquer Ele criança fazia entende. comentários assim, né? Que eram tão evidentes do tamanho da violência. Ele ficou tocado toda vez que tinha alguma coisa muito violenta, né? Muito literal, ele ficava tocado. Falava, gente, como é isso? E aí ele várias vezes 8, várias vezes 8? Ele perguntava, várias vezes ele perguntava, mas é esse mesmo presidente, é esse mesmo Bolsonaro, e ele já não gosta do Bolsonaro, né? Então cada vez e ele não, mas mesmo assim ele não acreditava. Não, porque é inacreditável, né? É inacreditável mesmo, né? Tem coisa que ele, enfim. Outra coisa que eu esqueci de falar, assim, quando eu li a crítica à razão cínica, aí no meio do texto você usa palavras como ilusões, né? É quando o Guedes fala que nós já estávamos crescendo. Você fala de fantasia e deslumbramento, né? Fantasia porque ele fala do PIB, né? Você cita a questão da recessão e da queda do PIB, mas eles falam que não, que a gente pode crescer, e o deslumbramento quando ele fala que na possibilidade de reeleição em 2022, né? Existe essa... E aí, ao mesmo tempo, tem o nome o título do artigo, que é Crítica à Razão Cínica. Quer dizer, o que me veio é o seguinte: ilusões, fantasias e deslumbramentos para os outros, né? Porque eles e o mesmo Guedes vai falar uma frase que eu acho que é uma frase bem... que eu não sei se é ele que fala, na verdade, eu até botei uma interrogação aqui. Ele fala: quem precisar que pague. Né? Então, eu acho que essa frase, né, define tudo, né? Quem precisar que pague. Ou seja, eu acho que essa é a frase que devia ser o título do plano que eles têm para o Brasil. O título do plano que eles têm para o Brasil não devia ser pró-Brasil, devia ser quem precisar que pague. E aí pague com a vida, pague com o filho, pague com o futuro, pague com a saúde, pague com o que for, né? Ou não pague e morra, né? E nessa hora que me veio na cabeça duas coisas. Uma foi o Bolsonaro ter prometido, né? Prometido é pouco, né? Ter dito que a falta, assim, não deu certo o processo de redemocratização, não deu certo, né? O governo militar, porque faltou matar 30 mil pessoas. Ele já matou 50. 50. E me veio também, né, com essa reabertura das atividades no meio da pandemia, e com a conivência da mídia, que tirou a pandemia das manchetes dos jornais, né? E agora tenta criar esse ambiente de que está tudo voltando às atividades normais. Não tá, a pandemia não está mais nas manchetes dos jornais. Não, ela agora é um segundo assunto, né? Então a mídia se tornou conivente desse processo. Me veio aquela música do João Bosco e do Aldir Blanc, que eu sempre ouço cantado na voz da Simone, né? Está lá um corpo estendido no chão. E aí, diante daquele corpo, o que acontece? Né? Se remonta em torno do corpo uma enorme festa, certo? Tudo continua a acontecer, se vende tudo, se acontece tudo, até que alguém lembra de novo que tem um corpo estendido no chão. O corpo fica lá. E agora são mais de 53 mil corpos. Corpos estendidos. E entre eles o do Aldir Blanc. E entre eles o poeta e o autor. Que, aliás, eu sofri muito. Eu conheci o Aldir, né? Época da família de amigos meus, Lili e Pelon.
tive um presente da vida de conhecer pessoalmente, ouvir as histórias, falar poesia um para o outro, com a família dele. Eu cheguei a trabalhar com a Tatiana lá no Amazonas, né, no Projeto Piatã, a gente trabalhou junto, e realmente ele não merecia. É isso, não merecia, não dessa forma. Né? Mas é interessante você falando que ele falou assim, a meta de 30 mil foi atingida e com lucro, né? Porque somos 53. Quer dizer, ele pode dizer, se fosse um desses planos de meta das empresas, onde o funcionário tem que dizer qual a meta dele no período, ele pode dizer, então, que ele teve sucesso. Um sucesso macabro, né? Mas um sucesso. É Quando a muito gente tiver, doloroso isso. quando a gente tiver esses números arrumadinhos, né, por faixa de renda, por qual o tipo de trabalho que exerce, por cor, por sexo, a gente vai ver que são números de genocídio. E aí a gente vai ficar com a cara que merece, né, de ter eleito esse governo fascista entreguista. Não, e tem uma coisa na fala que eu até botei aqui, eu anotei, né? Que é essa coisa específica do ódio aos povos indígenas, né? Na fala do Ricardo Sá, e na fala do Weintraub, né? Que tinha horror a essa denominação específica, né? E lógico, porque o indígena, de novo, é o inimigo, assim como o funcionário público que mantém lá, que você porta essa ética pública, o indígena, ele porta, né, a ética da terra, ou seja, a ética de proteção da terra, da natureza, de um outro modo de vida que não é o modo de vida de um governo. Quando você falou assim, quem precisar que pague. Então, na verdade, me lembrou assim, é um governo de consumidores. Se você não for consumidor, você não faz parte dessa população que interessa para eles. Você tem que ser consumidor. Mas também a gente há de pensar que essa ideia de uma população de consumidores não começou agora. Isso é uma coisa que talvez a gente tenha que fazer uma autocrítica profunda, né? Eu acho que é necessário, porque fazer quer dizer, transformar cada cidadão e dar a ele uma autoestima a partir do consumo, quer dizer, eu tenho autoestima porque eu posso consumir, eu posso ir na loja de 99 e comprar uma bobagem, e isso faz de mim um cidadão, né? E não o meu pensamento crítico, e não a minha capacidade de organização, não a minha capacidade de me organizar coletivamente, né? Eu vejo isso nas comunidades, assim, onde eu atuo, onde eu vou, que passa a ser isso. Aí eu posso comprar uma TV, então agora eu sou um cidadão. Mas eu não sou um cidadão porque eu estou participando da associação de moradores, porque eu estou construindo alguma coisa coletiva, né? Porque estamos ajudando uns aos outros. Na verdade, eles já eram cidadãos que já fazem isso. Aliás, vamos dar uma chamada aqui para as comunidades, porque elas, nessa pandemia, elas estão fazendo o que o governo não faz, né? Que estão se unindo e tentando se organizar, né? A Lurdinha do movimento de luta pela moradia, a gente tem conversado com ela fala o seguinte: nesse momento, o que a gente tem que fazer é achar os caminhos de sobreviver. Depois que a gente estiver vivo, a gente resolve o resto. Sim, é isso, é isso. Agora é viver. Agora, tem uma coisa que chama atenção nesse quem precisar que pague, né? É que também eles estão vendendo o Brasil todo, né? Estão vendendo, a gente está vendo. E só não está vendendo mais porque existem regras, ainda existe uma gordura que não permite, e aí por isso que eles falam contra o STF, contra o Congresso, contra qualquer outra coisa que não deixe eles passarem com a boiada deles sem nenhum empecilho. É porque essas coisas estão sendo vendidas, né? Então vão ser vendidas mais ainda na baixa, né? A gente não vai poder conseguir, não conseguiremos comprar de volta. Não. É perdido para sempre, né? Já foi o tempo em que a gente vendeu a Light, comprou a Light e vendeu a Light de novo, né? A gente, acho que o nível o tamanho do que está sendo colocado na pechincha, né? O Brasil ali na xepa, né?
a gente não vai conseguir comprar, está perdido. Isso é uma dor, né? Uma dor. Então, Não, e é isso que você falou, Lúcia. Eles estão vendendo agora porque eles estão vendendo na xepa. E para quem eles estão vendendo? Para eles mesmos, né? Para o grupo de interesse deles. Por isso que eles querem vender agora, que é a hora de vender barato, né? E enriquecer a si próprios. Isso que é essa dureza da representação desse governo, né? Eles representam um pequeno grupo de interesses vinculado ao capital internacional que está vendendo o país especialmente para fora, em campos que são campos cruciais do ponto de vista do que são interesses estratégicos. A gente está falando de energia, a gente está falando de água, a gente está falando de terras, né? E quando você tem a maior parte dos recursos estratégicos na mão de estrangeiros, você pode ter o tamanho territorial do Brasil, mas você vira uma república de bananas. sim. Porque os interesses principais estão na mão de estrangeiros. Desconstruir o que foi uma luta cheia de contradições, né? Do século XX, que foi a luta de sermos donos dos nossos principais recursos estratégicos, é uma das missões desse projeto neoliberal, né? E o engraçado que é a falta de ética por trás do que quem precisar que pague, né? Que eles estão vendendo barato para eles mesmos. E quando a gente precisar, a gente vai ter que pagar caro. Então, nesse sentido, tem uma completude da estética escatológica, né, por trás desse projeto, que a gente imagina que se esse governo continua nesse ritmo, né, esse desgoverno continua nesse ritmo até o final do mandato, até 2022... Deus me livre de guarde. A gente vai ter mesmo o fim, né? Vai ter os caquinhos para tentar juntar. Então, é uma perspectiva devastadora o que a gente tem pela frente, do ponto de vista da luta que a gente tem para fazer, né? Mas, por outro lado, também, e aí é que eu acho que tem um elemento importante nessa história, tudo isso está muito a nu, né? Está cada vez mais evidente. Então, quando fica muito evidente, muito claro, fica claro, né? Nítido, você sabe, você está ajustando o binóculo e aí você vê com nitidez. Fica nítido o racismo, fica nítido o movimento contra o trabalhador, fica nítido o desinteresse pelo pobre e fica nítido o desinteresse pelo país, né? Há a chance de haver um movimento de autodefesa dessa população mais potente. Pela vida, né? Pela sobrevivência, né? É claro que esse momento da pandemia não nos favorece muito, certo? Mas eu, sinceramente, acredito, eu estou assim, com uma expectativa boa nessa possibilidade de greve dos trabalhadores de aplicativo agora no dia 1º. Estou achando que pode sair uma coisa interessante, né? Eu vi alguns vídeos da organização deles, eu espero sinceramente que eles consigam fazer essa greve, né? Que essa urgência do comer possibilite que eles parem um dia, de fato, e aí vai ser, sabe, um impacto muito grande. E ouvir quem está trabalhando de aplicativo está muito precarizado, ouvir o precariato, acho que vai ser uma novidade. Eu espero que a gente consiga ouvi-los e, de repente, ser tocado por eles. Eu estou aí com uma expectativa e estou esperando desse dia 1º com
com A esperança. gente a gente está buscando fiozinhos de esperança, né? Tem que É. ficar buscando, não tem jeito. Mas tem uma coisa que você falou aqui e me veio o seguinte, quer dizer, no fim das contas, se você olha todo o Cone Sul, né? Aí você tem o continente africano, principalmente o continente africano e o continente latino-americano, na verdade foi muita ousadia, né? A gente poderia dizer que é muita ousadia do Brasil querer deixar de ser colônia, né? Foi muita ousadia nossa, né? E é quase que um crime a ser punido, né? É a impressão que dá. Poderia ser por aí? Você acha que tem realmente, como dizem, que tem um dedo grande dos Estados Unidos ou dos capitalistas do Norte, enfim? Ainda existe isso? Lúcia, Ou só é safadeza interna mesmo? é, eu não sou do tipo que acredita em teorias da conspiração, mas Uhum, eu sou do tipo que acredita no poder do interesse do capitalismo, né? E eu vejo o passado escrever o futuro, né? uhum, Então eu tenho muito o hábito de toda vez que liberam essas informações a respeito dos documentos antigos, dos períodos, eu vou olhar. uhum, Quando você, e recentemente se liberou os documentos todos da década de 60 e 70, se fizeram uma série de documentários sobre as questões do Vietnã, sobre as questões na Austrália, sobre as questões na Nova Zelândia, sobre as questões na África, né, uhum, do período da luta descolonial. E os documentos são explícitos. Não é o dedo, não. É o dedo, o porta-avião, a bomba, o exército, é tudo. A política externa americana, ela é voltada sim para dominar o mundo. Ela é uhum, voltada sim para manter os seus interesses sob o território mundial. Ela é uma política imperialista. Foi ousadia da África se tornar independente. Foi ousadia da América Latina querer transformar a sua dependência em autonomia. uhum. E isso precisava ser controlado, porque não interessa ao capital internacional. E quem é que representa em armas o capital internacional neste momento histórico? São os Estados Unidos. Veja, não quero culpar os americanos, não são os americanos. Eu estou dizendo que quem representa em armas o capital internacional neste momento são os Estados Unidos. Já foram outros países, né? Já foi a Inglaterra, né? A gente já teve Uhum. um sistema bipolar que era os Estados Unidos e União Soviética com imperialismos diferentes em disputa. Uhum. Mas a gente está falando agora, este momento histórico, são os Estados Unidos. Então, sim. Sim. Acho que esse som que está no seu fundo agora é para mostrar a razão cínica se pronunciando. Os cachorros latindo. Reclamando do nosso debate. Nosso debate, os cachorros ladram. Mas a caravana passa, Mas Lúcia. a caravana passa, né? Porque e uma outra coisa que eu ia te perguntar também é o seguinte: dentro disso, eu sei que é um assunto maior, não vai dar para a gente discutir hoje, talvez a gente tenha que, né, no outro, uma outra entrevista, eu acho que é importante não esquecer esse tema, porque você falou da questão, né, dos Estados Unidos hoje, realmente, a hegemonia, né, que tem armas, etc. E coloca o dedo e acha, você vê isso nos filmes, eles não têm vergonha, pelo contrário, eles têm orgulho disso. Nós somos a hegemonia que controla o mundo, né? Você vê os filmes, né, principalmente os filmes mais americanoides, assim, que defendem o governo americano, eles colocam a política internacional como se fosse a política do quintal da casa deles, né? Eles, né, ou seja, nós organizamos o mundo e quando os alienígenas vêm nos filmes atacar a Terra, quem resolve, né, quem combate os alienígenas e resolvem as coisas
são os Estados Unidos, olha que coisa incrível, eles são nossos heróis, que coisa linda de Deus. Mas tem uma coisa interna que está acontecendo. Eu acho que é um tema amplo, mas eu também catando fios de esperança, que é a questão da luta contra o racismo, né, dentro dos Estados Unidos, né? Quer dizer, dentro, que eu acho que é uma coisa importante. Eu me agarro a esse fio de esperança, né, que haja essa discussão. Legal você falar nisso, que amanhã também vai ter uma roda de conversa sobre os artigos da Camila e do Juan, que trataram da questão do racismo no Problematizes e também dos movimentos contra o racismo aqui no Brasil e a conexão com os movimentos nos Estados Unidos e com a morte do George Floyd e tudo mais. Os artigos são super interessantes, acho que vale a pena dar uma olhada, e a roda de conversa vai ser amanhã, e o Jaime é que vai dirigir a roda de conversa, o professor Jaime lá do Instituto, do Lema também. Porque é uma questão interessante, importante, eu acho que mais do que interessante, importante não, fundamental, como já dizia o próprio Darcy, né? Se você não tem como discutir democracia, quer dizer, o racismo está na questão central, né? E até me causa espanto, e para entrar na próxima pergunta, que me causa espanto é que parte da esquerda ainda ache, né, que isso não é a discussão, uma discussão de eixo central. Eu acho que né? Porque, mas, enfim, existe esse debate, existe essa discordância. Inclusive, foi ótima segunda-feira a entrevista no Roda Viva, né? Foi ótima, adorei assistir. Com Silvio Almeida. Isso, Silvio Almeida, e foi ótimo porque ele abriu o leque de vários itens sobre esse tema. Mas eu estou falando dessa questão do racismo, desse fio de esperança de ter esse debate no próprio Estados Unidos, né, onde os movimentos antirracistas estão se colocando. Aqui no Brasil a gente está se colocando, mas eu acho que ainda não é com a potência que a gente devia, e aí é uma pena que a esquerda não esteja unida para compreender o quanto que é importante esse debate sobre o racismo. Talvez porque ela mesma tenha dificuldade com isso, tem que fazer muita terapia aí, né? Mas onde eu quero entrar é o seguinte, nesse cenário todo que a gente está falando aqui, desse governo que quer vender tudo, que considera cidadão só quem paga, que considera os servidores inimigos, ou quem tem ética, como você falou, toda pessoa com ética é inimigo. Vou fazer aquela pergunta que você não gosta. E a esquerda nisso, né? O que a gente faz? O que fazer? Eu tenho essa brincadeira, né, no Lema, que é a seguinte: essa pergunta, o que fazer, é uma pergunta para a gente fazer nos nossos espaços de organização política e não dentro da academia. Mas por que eu brinco assim, né? Porque a academia é o lugar de problematizar, da gente trazer as questões, né? Sim. E buscar aí caminhos. O fazer é fazer, mas o fazer, né, é algo que necessita de organização. E a academia não está para... não tem esse papel, né? Ela não tem condições disso e nem deve, porque ela tem que ser o espaço do debate. É todo mundo. E não o espaço de organização. É o espaço do encontro, é o espaço da disputa, mas não é o espaço de organização. Mas eu posso te dizer o que eu acho, assim, o que eu tenho pensado sobre isso. Eu assisti um debate com alguns professores que têm, alguns pesquisadores e professores que têm pensado esse tema há muitos anos, né? Alguns americanos, inclusive. Tenho assistido muitos debates também com pesquisadores brasileiros e acabei lendo alguns textos também que já estão por aí escritos há um tempo, né? Eu penso que a esquerda pensa nisso há muito tempo, sim.
e que às vezes a gente é muito duro com a gente mesmo quando a gente diz que a esquerda tem dificuldades de colocar a questão racial no centro, né? Isso não é uma questão exclusivamente da esquerda. Isso é uma questão, né, do Brasil. A gente tem muita dificuldade de lidar com o debate racial. Isso é uma questão de outros lugares também, mas eu estou falando especificamente do Brasil. A gente tem dificuldade de lidar com o debate racial porque isso é uma marca muito violenta na nossa história. Eu peguei o livro do Abdias Nascimento, que chama O Genocídio do Povo Negro, aqui no... baixei no Kindle, né? Que agora a gente tem essa possibilidade de comprar o livro sem Covid, na hora que a gente baixa no Kindle. Oi. Oi. Oi, voltemos. Então, só rebobinando, quando eu perguntei para você, né, esquerda nisso, e o que fazer, né, aquela pergunta que não deve ser feita, você disse para a gente que a universidade é o espaço do encontro, né? Então, é o espaço exatamente do debate, inclusive de ideias diferentes, né? E isso é interessante sempre ser colocado, né? Então, aí, quando você falava, eu pensei assim, então, esse lugar é o que fazer, né? Problematizar é algo que fazer, ou seja, na universidade principalmente. Eu acho que sim, né? Eu acho que foi isso que a gente aprendeu no nosso coletivo, né, de pesquisa nessa pandemia. Porque quando a gente sentou virtualmente junto para pensar o que fazer nessa pandemia, todos juntos, né? Dentro da universidade, a partir dos nossos projetos de pesquisa, de extensão, né? Como pensar algo que pudesse contribuir para a nossa formação e manter o nosso trabalho de maneira coletiva. A questão que veio, principalmente a partir dos estudantes, foi a gente precisa problematizar, a gente precisa se perguntar sobre tudo que está acontecendo, né? Então, eu acho que a universidade é o lugar disso, né? De levantar as questões, as principais questões, inclusive aquelas incômodas, aquelas que tentam nos impedir de levantar, aquelas que tentam colocar a mordaça na gente para não fazer. É esse o lugar. Acho que a universidade tem esse papel social de levantar essas perguntas e tentar encontrar os caminhos para as suas soluções, porque as soluções efetivas elas vão ser feitas por nós mesmos, mas fora da universidade, né? Na nossa vida cotidiana, nos nossos fazeres cotidianos com o nosso trabalho. O meu trabalho, ainda bem, é dentro da universidade, então eu contribuo nas duas pontas dessa história. E eu acho que é bom isso. Então, eu sinto a universidade como um espaço potente para esse momento e é muito importante, se você for olhar historicamente, os países vão se transformando quando eles vão criando universidades dentro de si. Eles vão podendo pensar sozinhos os seus futuros, né? E de maneira coletiva. Eu acho que isso é muito legal. Vamos problematizar. Por isso estão todos para problematizes. Mas isso é muito perigoso, Maria. Eu acho que é isso. A universidade é perigosa. Isso é muito perigoso. Lucinha. Poxa, muito obrigada. Adorei, viu? Eu também adorei a participação. Eu ia pedir para você fechar com a sua poesia. Você falou ela, do Brecht. Você tem alguma outra? Eu tenho outras poesias, mas eu não sei se eu vou me animar a dizer uma poesia minha agora. Eu tenho, assim, uns momentos que
Eu acho que são momentos que precisam daquelas poesias curtinhas, né? E tem uma frase do Neruda que eu adoro, um versinho do Neruda que eu adoro, que é o seguinte, acho que ele tem muito a ver com o que a gente está vivendo agora, que é, em tempos sombrios, se escreve com tinta invisível. Muito bom, muito bom. Fechando com Neruda, tá lindo demais, nossa. Maria, adorei. Beijo, querida, muito obrigada. Não, obrigada a você, nossa, super obrigada. E vamos continuar problematizando, né? Isso. Amanhã tem a roda de conversa do Juan, da Camila e do Jaime. É bem legal. Tá bom? Ah, maravilha. Tá bom. Beijos. Super agradeço.